Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminho para voltar. O que a vida fez da nossa vida e o que a gente não faz por amor, já diria Marisa Monte. Em tempos neoliberais onde só depende de você, o que a gente não faz por amor próprio? Ou melhor, achando que é amor próprio e na verdade é autopressão. Agenda lotada, tentativa de dar conta de tudo e como efeito rebote, a sensação de que a gente não dá conta de nada. Num mundo que entende cada vez mais a importância da lógica ESG, o que será que seria um amor próprio sustentável? E se a gente pudesse desapegar da jornada da heroína e desistisse? Desistisse de algumas metas, sonhos, relações? E se além de desistir, a gente se convidar a ressignificar a desistência, não encarando ela como uma falha, e sim como uma escolha e um ato de amor próprio? Para mergulhar nessa conversa mais do que necessária sobre tempo, amor e escolhas, eu trago hoje ao podcast Amores Possíveis Isabela Camargo, jornalista, palestrante, mentora, consultora de grupos de liderança e facilitadora em segurança psicológica e gerenciamento de estresse, e também autora do livro Dá um Tempo, que vocês têm que ler. Isabela, muito obrigada por estar aqui, doando seu tempo para essa conversa sobre amor possível. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui. E é curioso porque você começou o programa com a letra da música da Marisa Monte. Talvez você não faz ideia do que essa música representa na minha vida. Não? Já quero saber. Você tá brincando? Eu achei que era uma pegadinha que você ia pedir pra eu cantar. Por quê? Eu só fui parar no jornalismo depois que eu cantei essa música. Você tá brincando? Eu só fui parar no jornalismo depois que eu cantei essa música. Isso nós estamos falando de 1998, quando eu participei de um programa no SBT chamado Fantasia. E aí lá nós éramos 50 jovens, no auge do axé. O Arnaldo Sacomani, que era o produtor musical, ele fez um teste, um belo dia. Todas nós já sabíamos dançar, né, fazer aquelas caras e bocas, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, quem sabe cantar? Colocou o microfone. Pode vir e canta, assim, seco. Aí eu como nunca, né, não tinha nada a perder, eu nunca tinha cantado. Mas na época a música que bombava nas rádios era Bem Que Se Quis, de Marisa Monte. E eu pego e chego lá e começo a cantar Bem Que Se Quis. E quando eu acabo, ele me chama, ele fala, menina, vem cá, o que você vai ser quando crescer? Eu tinha 16 anos. Aí eu falei, não faço ideia ainda. Né? Tudo isso aqui é uma grande brincadeira. Como eu vim parar em São Paulo, eu sou do Paraná e tudo, é uma grande sequência de estados de presença, não de coincidência, sabe? Porque quando a gente fala, coincidência, não, é presença. Sim. E aí eu falo pra ele, ele falou assim, Arnaldo, não faço ideia. Ele falou, vai procurar o jornalismo, porque a sua voz é grave. E a voz grave transmite credibilidade, olha isso. E como tem poucas mulheres com a voz grave, pode ser que você seja bem sucedido no que você fizer. Claro que não foi desse jeito, né? A gente vai recontando a história 200 mil vezes, mas essa é a síntese. Depois que eu cantei Marisa Monte, ele pega e fala, vem cá, vai procurar o jornalismo, por conta da sua voz. Não é que ele me falou, vamos investir na carreira de cantora, porque ele era produtor musical, ele poderia ter falado isso. E ele não falou isso. Agora, você quer uma outra coincidência? Roda a fita, 98, 2008, 2018, eu entrevisto o Nelson Motta pro meu livro. Nelson Motta escreveu músicas que permanecem com o tempo. Quem escreveu Marisa Monte? Quem escreveu Bem Que Se Quis? Nelson Motta. Nelson Motta, e que não era pra Marisa. Era pra Marina Lima, e ela não quis a música. E aí o Nelson dá a música pra Marisa Monte, e ela estoura. Gente. Olha a coincidência. Aí a Marisa Monte estoura com a música Bem Que Se Quis, que não era pra ela. Eu, aleatoriamente, canto essa música e vou parar no jornalismo. Então, quando eu vou entrevistar o Nelson em 2018 sobre as percepções do tempo, né, meu livro é pra quem quer fazer as pazes com o tempo, e ele me conta essa história, eu começo a chorar. Eu falo, gente, olha isso, porque e se ele não tivesse feito essa música? E se a Marisa não tivesse colocado tanto amor nessa música? E se a Marina tivesse aceitado, a história teria sido outra. E agora eu tô aqui no Amores Possíveis, começando com Marisa Monte. Gente, isso é muita sincronia. É muito legal. É lindo.
E é se dar tempo para perceber essas coincidências também, né? E se dar chances. Sim. Você sempre se permitiu se dar chances ou não? Eu fiz isso inconsciente. Até eu viver uma grande ruptura na minha vida, eu fazia isso de forma inconsciente. Agora, eu treino de forma consciente. Então, como é que a gente vai do inconsciente para o consciente? É quando você já sabe o que você precisa fazer e faz. Sim. E faz. Né? Então, até então, imagina, eu muito jovem, não tinha repertório nenhum, mas eu sempre prestei atenção no que as pessoas me falavam, de bom e de ruim, aparentemente ruim. Mas aquilo sempre servia de impulso para lugares melhores, com mais aprendizado e tal. E foi assim que eu fui parar no jornalismo, que eu passei pelas emissoras que eu passei, cheguei na Globo e vivi a experiência que eu vivi com a síndrome de burnout. Ali, eu tenho uma outra percepção. Eu passei mais de 20 anos aceitando todas as pautas que me davam. Vai cobrir polícia, vai cobrir a Cracolândia, vai cobrir política, vai fazer previsão do tempo, vou para a USP estudar e vamos se aprofundar no tema. E aí em 2018, quando eu tenho um diagnóstico da síndrome de burnout, em 2019, claro que isso não é na hora, né, não é na hora do susto que você vai entender a sua missão, é depois. Eu entendi, tá, então agora essa é minha pauta? Então agora essa é minha pauta? Então eu escolho. Quando você falar sobre amor, sobre escolha, sim, eu escolhi falar sobre aquele problema que, no primeiro momento, parecia o fim. Mas foi o que me deixou livre daquele ambiente que eu vivia para hoje fazer a minha missão. Então, a demissão me deixa livre para a minha missão. Na hora, doeu muito. A hora que você leva um pé na bunda, isso eu estou falando de relacionamentos amorosos, a hora que você vive um susto, né, por algo que você não estava esperando, dói muito. Mas depois, Carol, eu aprendi que na vida só tem duas cadeiras, igual aqui no cenário. A de vítima e a de aprendiz. E por mais que a gente entre na cadeira de vítima, ou seja colocada na cadeira de vítima, é nossa responsabilidade. Se vai estar sangrando, catando os pedaços, chorando, com olheira ou não, é você que tem que sair da cadeira de vítima e ir para de aprendiz. O que eu quero dizer é que, mesmo diante das situações mais horrorosas que a gente se sente vítima, vai ter aprendizado. E tem coisas boas para acontecer a partir dali. Pegando Marisa Monte, né? O que a gente não faz por amor? Muito se fala sobre relações tóxicas, e quando a gente fala de relações tóxicas, a gente tende a associar com a relação de parceria amorosa, né? Do casal. Mas muitas vezes a maior relação tóxica que a gente tem é com a gente mesmo. Você tinha uma relação tóxica com você, e o que você fez achando que era por amor próprio, que hoje em retrospecto você olha e fala, eu fui muito tóxica comigo? Gente, olha que mulher maravilhosa. Faz 5 anos, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Olha! Maravilhosa, Carol. Sim, só que veja, hoje o que eu vejo como tóxico, naquela época, era resiliência. E aí existe uma grande diferença entre apelação e resiliência. Então, quando eu vou buscar recursos para dar conta de um estilo de vida insustentável, eu não estou sendo resiliente. Eu estou tendo um comportamento tóxico. Qual é a outra camada abaixo disso? Mas então, qual seria a alternativa? Vamos separar aqui as coisas. Quando eu levo hoje nas empresas a produtividade sustentável, eu sempre gosto de frisar, não adianta reclamar de ambiente tóxico se você tem comportamentos tóxicos. Exatamente. Mas essa consciência também não chega de um dia para o outro. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu cresci, Carol, em um ambiente familiar em que o trabalho sempre foi colocado como a coisa mais importante do mundo. Hoje eu entendo que nas nossas células existem memórias dos nossos ancestrais, né? Alguns especialistas falam 8, 9 gerações. A gente não herda só a cor dos olhos, né? Dos nossos avós, do papai e da mamãe. Então, se eu já tenho essa consciência de vir de um grupo em que o trabalho é a coisa mais importante, e não a família, e não o descanso, onde eu estava? Colocando o trabalho em primeiro lugar. Claro. Minha família não sendo de São Paulo, e eu trabalhava em São Paulo, dificultava ainda mais as coisas. Porque eu não tinha relacionamentos duradouros ou com a família que você vai encontrar com frequência. Eu encontrava muito pontual. E quando você encontra pontual, você está maquiada, você está ali, opa, beijo, tchau, você não se aprofunda. E nessa época do burnout, inclusive, eu estava
já há 6 anos separada do meu primeiro marido. E tudo que eu estava fazendo fazia parte de uma ideia que eu tinha montado, que aquilo me levaria à famosa meritocracia. Olha a meritocracia aí. Não, faz, trabalha que a recompensa vem. Né? Ou seja, que recompensa? A financeira, emocional, enfim, o seu lugar está aqui, seu lugar está guardado, né? Ai, gente do céu. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, sim, eu hoje olho pelo retrovisor, eu vejo comportamentos tóxicos, mas naquela época não eram tóxicos. Quando eu vou ao endocrinologista e digo, doutor, eu preciso dormir às 5 da tarde e preciso acordar à meia-noite, como se isso fosse normal para a nossa biologia. Ele já sabendo como eu estava doente, eu já estava acumulando já muitas doenças, ele não podia ter me dado uma anfetamina. Então ele colocou um motor novo num carro que estava sem pneu. Aí eu começo a rodar, uau, tomei um remedinho que tá na moda, todo mundo, uhul. Aquilo foi o que me levou a continuar a 200 por hora sem desacelerar. Fez sentido? Fez total. Eu falo muito aqui no canal que a gente está confundindo autodesenvolvimento com autoopressão. E aí você falou isso do acelerar, eu acho que é sintomático a gente estar em tempos onde nunca se correu tantas maratonas. E assim, é maravilhoso a gente ter uma vida ativa, eu faço esporte todos os dias, sou muito chapadinha de endorfina, como diz Marcela Ceribelli. Mas por que a gente precisa correr 42? Por que a gente precisa fazer, tem tanta gente fazendo Ironman? Eu acho que isso também é sintomático dos nossos tempos, de se levar ao limite o tempo inteiro. E eu vejo que a gente tem canalizado para o trabalho a angústia da nossa vida pessoal. Então, o divórcio chegou, eu tenho um afastamento dos meus vínculos familiares, dos meus vínculos de amizade. E aí, meritocracia, vou focar em mim, porque da minha profissão só dependo eu. Uhum. Então, eu deixo de sentir as minhas angústias, os meus vazios, me atropelo achando que eu estou me desenvolvendo, mas tem muito efeito colateral. Você se percebia nesse lugar? Sim, e tá na hora então de eu já te entregar o meu livro. Esse aqui é meu livro, Carol, trouxe pra você o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Muito obrigada, já recomendo a todos. Mas olha, a pessoa nem leu, tá recomendando o livro. Se tem tempo pra ler. Mas eu sou uma entrevistadora CDF, já consumi muitas coisas suas. Total. Te admiro muito. Ô Carol, tô muito feliz em estar aqui. E veja, você falou agora limite, o meu livro é Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Olha como isso é subversivo no mundo em que a gente ouve que você tem que superar os seus limites o tempo inteiro. Não tem problema nenhum você correr uma maratona, desde que você descanse depois dela. O que está acontecendo agora é que nós não estamos dando tempo de recuperação. Seja no esporte, seja no trabalho e seja no amor. Muito! Depois que eu separei do meu primeiro marido, e eu aprendi na constelação que é assim que fala, tá, gente? Primeiro marido, segundo marido. Não é ex-marido, não existe ex-vida, né? Então, primeiro marido, hoje eu sou casada com o Thiago Godoy, papai financeiro, beijo. O que aconteceu entre o primeiro marido e o segundo marido? Eu não dava tempo de recuperação emocional, sabe? Eu vivi uma experiência e aí, ao invés de recupera, se cura, sabe, se cuida, não. Aí já vamos sair, vamos conhecer. E quando você vai buscar fora o que está dentro, vai dar ruim. Ponto. Eu só consegui me aproximar do meu marido depois que eu já tinha elaborado assim, algumas coisas que aquilo que eu estava buscando fora não estava fora, estava dentro. Então, isso serve para todos os tipos de relacionamento. Então, essa pressa por fazer acontecer, por dar certo, está pior agora. Está pior agora. Não é que nunca teve. Nas minhas pesquisas do livro, Carol, o que acontece? Vou falar rapidamente, que tem tudo a ver com o que você aborda. Em 2017, eu trabalhava na previsão do tempo meteorológico. E as pessoas faziam muita piada com o tempo cronológico. Tá passando muito rápido, né? Não tenho tempo para nada. Essas pessoas estavam muito angustiadas, muito estressadas. Eu também estava, mas eu não me reconhecia, claro, porque até então aquilo era normal. Imagina, né? Agenda muito cheia, trabalhando todo fim de semana. Ainda mais em São Paulo, né? Onde a gente glamoriza. Eu lembro do meu primeiro trabalho,
estagiária ainda, a gente trocava dicas de remédio tarja preta. Era isso, todo mundo tava tomando um negocinho. Pensa se isso é sustentável. E aí, já até esqueci que a gente estava falando. Porque agora não, você estava falando do limite do tempo e daí você falou isso, que a pesquisa, acho que você ia chegar nos psicólogos. Exato, 2017, eu estou muito inquieta com esta provocação que todo mundo tinha. O tempo está passando muito rápido. Eu falei, será mesmo? Que o tempo da natureza que está passando mais rápido? E nós estávamos vivendo um pós-notícia que o Frei Leonardo Boff, lá em 2014, tinha publicado no Jornal do Brasil uma notícia de um concílio que ele participou, pega o fio, em que o cientista dizia que a Terra não tinha mais 24 horas, tinha 16. Eu leio essa notícia, Frei Leonardo Boff, somo com todo mundo, eu falei, é isso, o tempo tá passando mais rápido. Eu fui atrás dessa resposta. Aí eu vou, astrônomos, físicos, cosmólogo, que é o cara que entende do universo, e chego até o MIT, que é o Instituto Americano de Tecnologia, com a ajuda do INPE do Brasil. Vocês têm certeza que o tempo da natureza não está passando mais rápido? Sim, Isabela. Não temos nenhuma evidência que a Terra está girando mais rápida em torno do próprio eixo. Falei, então o que está acontecendo? Aí eu vou para uma outra turma de especialistas, psicólogos e terapeutas sobre as percepções do tempo. Ah, então 1 minuto na fila do banheiro é diferente de 1 minuto dentro do banheiro? Então o tempo da alegria é diferente do tempo da tristeza? E aí eu cheguei em uma médica, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra maravilhosa, beijo Ana, e ela me fala uma frase assim, Isabela, nós estamos vivendo as doenças do tempo. A ansiedade é excesso de futuro, depressão, excesso de passado, e o estresse, excesso de presente. Aquilo pra mim, Carol, chegou igual um sino, assim, pá! Nossa, não é que faz sentido? Aí eu vou me aprofundar nisso. Aí eu vou nas outras camadas disso e chego a um conceito da década de 80. Não vou agora lembrar o nome do livro, mas um outro médico americano escreveu um livro sobre as doenças do tempo. Aí quando eu começo a olhar para trás, eu falo, mas então não é só a gente que está achando que o tempo está passando mais rápido? E aí, acreditem se quiser, está escrito no meu livro. E a tradução foi feita pelo Unicamp. Então, inquestionável, tem um livro disso, inclusive. Um dramaturgo que nasceu 3 séculos antes de Cristo, Carol. 3 séculos antes de Cristo. Ele escreve uma peça de teatro e diz assim, que os deuses arruinem quem inventou um relógio de sol. E pobre de mim triturou o meu dia pedacinho a pedacinho. Que lindo! Ou seja, fica imaginando, a gente aqui em São Paulo, um relógio de sol na Sé, e todo mundo lá tentando se coordenar por aquele relógio, porque nós vivemos uma convenção do tempo da natureza. Então, a hora que eu vou estudar esse histórico dos relógios, o que eu entendo? Quanto mais precisão do relógio, mais pressão. Quanto mais os aviões precisam se cruzar, quanto mais as relações interbancárias precisam acontecer, quanto mais sincronia no mundo, isso tudo baseado na convenção do tempo cronológico, mais pressão. Ou seja, se você sente que o tempo está passando mais rápido, ok, isso é uma percepção. Mas saiba que há 2.300 anos, as pessoas também achavam que o tempo estava passando mais rápido. Percebe? Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vou fazer a pesquisa do livro é quando eu vou entrevistar os pacientes que estavam no INCOR. Para quem é de São Paulo, INCOR, Hospital do Coração. Esses pacientes que estavam esperando um órgão. Você acha que para quem está esperando na fila, seja do banco, de um transplante, do banheiro, o tempo está passando mais rápido ou mais devagar? Passa muito devagar. O tempo é o mesmo. Carol, quando eu vejo um personagem, a gente chama no jornalismo de personagem, mas quando eu vejo uma pessoa, e aí ele me conta a história dele, ele estava há 4 anos esperando um coração, então a expectativa do helicóptero pousar para chegar um órgão que o dele começou a ficar doente, por quê? Pelo excesso de estresse, pela correria. E ele diz, Isabela, eu era um cara que queria tudo para ontem, tudo perfeito. Aí eu falei, nossa senhora, então veja, o tempo dele está totalmente nas mãos de outras pessoas, porque não basta também só ter um órgão. Você precisa ter uma orquestra de médicos, de pessoas para transplantar. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, que o tempo é absolutamente relativo. Percebe? Então, sim, se você não estiver presente, consciente das suas necessidades
e do seu ambiente, muitas coisas importantes podem estar passando. E você não vai viver por conta da pressão, né? Achei bonito isso que você falou, de quanto mais sincronia, quanto mais precisão... Mais pressão. Mais pressão. E aí, muitas vezes, a gente nem entende qual é o nosso tempo, né? Como é que você vivia nessa aceleração, necessidade de acelerar? Porque eu vejo, quando eu falo muito sobre amor próprio, e as pessoas falam, tem uma ideia de que se amar é olhar suas qualidades, ou é chegar à sua melhor versão. Então, o amor próprio também está numa condicional, de eu vou me amar quando eu tiver tal cargo, quando eu emagrecer tantos quilos, quando eu casar com aquela pessoa. E o presente fica esvaziado e frustrado. Você sentia também essa relação de amor próprio na condicional? E a que você condicionava? Carol, pra mim o que eu estava fazendo era certo, né? O que eu estava fazendo era certo. Me deixar para depois era certo. Abraçar o mundo era o certo. Então hoje eu descubro que quem quer abraçar o mundo fica sem o próprio abraço. Quando eu falo isso no final dos treinamentos, as pessoas choram. Porque eu faço uma dinâmica e elas acabam fazendo vivendo uma situação e elas choram. Quando elas se dão conta que quem quer abraçar o mundo fica sem o próprio abraço. Quando você tem 20 e poucos anos, fiquei sabendo hoje a história de uma moça que fazia faculdade em São Paulo e trabalhava no Rio de Janeiro. Hoje, fiquei sabendo dessa história dessa moça. E eu fico imaginando quantas vezes ela não pensou em desistir. Ou da faculdade que ela fazia em São Paulo, ou do trabalho que ela tinha no Rio de Janeiro. Quando você começa o programa dizendo desistir é um ato de amor próprio, é melhor você desistir de um sonho do que desistir da vida. Desistir de um relacionamento do que desistir da vida. Desistir de um emprego do que desistir da vida. Como eu trabalho muito a prevenção do suicídio, como eu trabalho isso? Promovendo a vida. E como é que eu promovo a vida? Trazendo todo mundo para a mesma página de que, por mais que você esteja vivendo qualquer desafio agora, seja amoroso ou profissional, observa o que aquela situação está te ensinando. Antes de ficar se colocando como vítima, o que aquela situação está te ensinando? Você aceitou aquilo. Então, se eu quero jogar futebol, eu não posso reclamar de ficar correndo de um gol para o outro. Faz parte da regra do jogo. Só que se você, ao jogar futebol, viu que o futebol não é para você, sai do futebol, não fica até morrer. É porque eu sinto que a gente não desiste, que a gente lê a desistência como derrota, como fracasso, e a gente vive numa sociedade onde ou você é winner ou você é loser, né? Então, ganhador ou perdedor. E aí eu não quero desistir porque significa que eu fracassei. E, na verdade, a desistência pode ser uma grande vitória de eu me ouvi, Total. Eu mudei de ideia, Total. Eu percebi o meu limite, aceitei meu limite. Cara, você é muito danada. Você já ouviu o que eu falei sobre a minha filha? Não. Angelina fez 1 ano, eu fui mãe aos 40. Não parece, né? Maravilhoso. Olha aí, eu que vou fazer 40 esse ano e as pessoas falam, mas não vai ter filho, não vai dar tempo? Super vai dar tempo. Me dê um tempo nessa pergunta. Aliás, aqui tem um capítulo Tempo para Filhos, tá? Tem Astrid Fontenelle falando quando ela decidiu adotar, porque ela também foi criada no ambiente para que ter filho. É bem interessante. Tem Angelina aos 40. Hoje eu tô com 43. Quando a Angelina fez 1 ano, nós ganhamos um presente de aniversário que era assim, gravar uma mensagem para ela ouvir quando ela tivesse 15 anos. Aí todo mundo gravou, legal. Quando chegou minha vez, e agora? O que eu vou falar pra ela ouvir daqui 15 anos? Pensei... Você pode mudar de ideia. Minha filha, você pode estar com certeza agora de quem você gosta, o que você quer fazer de faculdade, mas você pode mudar de ideia. E isso, Carol, acho que quanto mais cedo chegar para as pessoas, melhor, menos sofrimento. Porque senão dá a impressão que a gente escolhe uma carreira que você não pode mudar, ou viver um relacionamento que você não pode mudar de ideia, especialmente se aquilo estiver te maltratando. Só que aí eu também entendo que existem muitas camadas de crenças que nem fazem parte desses tempos. Não, agora eu vou criar inimigos. Tomou uma decisão até o resto da vida. Não é, gente, tudo muda. E não é que muda só fora. Não é só colágeno que vai embora com o tempo. Dentro também muda. E pode ser que aquela pessoa que você escolheu em um determinado momento para estar com você
não evoluiu como você evoluiu e tá tudo certo. Então o que a gente precisa mudar? De ideia e desistir daquele sonho que por algum momento fez muito sentido e entender. Mas agora, no modelo atual da Isabela, não cabe mais certos comportamentos. Isso é a atualização de identidade, que eu falo no último capítulo do livro. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, que eu acho esse seu conceito muito interessante. Queria que você contasse para quem está vendo e ouvindo a gente o que é a atualização de identidade. A atualização de identidade é um dos pilares da produtividade sustentável. O que é isso? Depois que eu me recupero do burnout e da demissão e da recuperação de tudo, eu junto duas palavras, que separadas, elas só causam dor. Eu juntei produtividade e sustentabilidade. E aí eu estudo essas duas palavras. Então, o que é sustentabilidade? Quem quer um mundo sustentável? Quer um mundo sustentável, recursos, natureza sustentável. Mas você está vivendo de forma sustentável para viver este mundo sustentável que você diz que está trabalhando? O que é o ESG? Aí eu falei, gente do céu, se eu gosto do que eu faço, se eu quero produzir, mas se eu penso isso com longevidade, Carol, eu preciso pensar de forma sustentável. Sim. Então, a produtividade sustentável foram duas palavras que eu juntei para quem ama o que faz e quer chegar lá, quer alcançar onde quiser, mas sem perdas pelo caminho. Eu sou especialista em comunicação, trabalhava na principal emissora de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Por quê? Porque aquelas crenças que eu recebi não funcionam mais nestes tempos. Quando eu estudo a evolução da tecnologia, dos transportes, da comunicação, sim, entende-se por que estamos como estamos. Mesmo sabendo que não é exclusividade nossa estar com essa sensação de que o tempo está passando mais rápido. Mas aí, sabendo disso, Carol, o que eu faço com o que eu sei? Eu não vou poder culpar o tempo pela minha falta de gerenciamento de tempo. Eu não vou poder culpar o café, nem o glúten, nem a lactose, tá? Pelos problemas que estão acontecendo nesse corpinho. Eu vou ter que ter mais consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. E aí a atualização de identidade, então, é um dos pilares do grande guarda-chuva chamado produtividade sustentável. A atualização de identidade é para o indivíduo. E o outro pilar é segurança psicológica, que também é para indivíduos, mas que estão na liderança. Isso aqui é um outro episódio, tá? Segurança psicológica é um outro episódio. Mas na atualização de identidade, o que eu promovo? Na verdade, eu convido as pessoas a olharem para hoje e revisarem. Você está se incluindo na própria agenda? Mais um presentinho, tá, gente? Oba! O que está escrito aí? Gente, é muito bom. Já se incluiu na agenda hoje. O que é isso, Carol? Vamos ver o que é. Gente. Tô fazendo igual com a minha filha. E é um espelho. Já se incluiu na própria agenda hoje? Então. A gente se sente culpada, né, de se incluir na agenda, porque parece que você precisa produzir, que você vai ser, imagina, não trabalha direito, é uma folgada, não vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome, né? Carol. Dá até vergonha. Então, são frases muito insustentáveis. Hoje eu me coloco como faxineira dessas frases, dessas ideias que são insustentáveis, ponto. Pegando esse gancho, que frases a gente deveria faxinar que minam a nossa autoestima? Dormir é perda de tempo. Descansar para os fracos. Que férias, né, pra gente que não é comprometida. Deixa eu lembrar aqui de algumas que eu já nem falo muito elas. Se você lembrar de alguma, coloca aqui em algum lugar da descrição desse vídeo, desse episódio, quais são as frases sustentáveis. O que você faz enquanto eles dormem. Mesmo se isso for piada, gente, tá na hora já de revisar. Eu me lembro quando eu saía do meu trabalho às 8 da manhã. Eu saía do meu trabalho às 8, porque eu tinha entrado meia-noite ou 1. E aí eu encontrava pessoas chegando esse horário. E quando elas me encontravam na catraca, elas brincavam assim, nossa, já? O que eu quero dizer? Por mais que seja brincadeira e a gente entenda, tem determinados momentos que a gente não sabe o quanto aquela pessoa está sangrando por dentro. Por isso que as dores invisíveis doem em dobro. Porque a dor que não sangra, ela é muito questionável. E por isso que aí quando você tem
uma crise de pânico ou uma síndrome de burnout ou qualquer outro freio que a vida te der, mas teve um AVC do nada? Mas pifou do nada? Não, provavelmente essa pessoa já estava acumulando muitos sinais e sintomas que ninguém estava vendo. Ou se estava vendo, a gente estava atribuindo a outra coisa, né? O problema no estômago é o café, as dores musculares é porque, nossa, dormi mal, é o travesseiro, é o colchão. Não é, né? Como ouvir essas dores silenciosas? Presença. Não, é silencioso para quem tá fora. Para quem tá sentindo, não é silencioso. E validar. Mas que é silencioso? Porque eu sinto que talvez a nossa dificuldade seja se dar o direito e validar Primeiro essas você dores. precisa validar para depois ter o valor fora. Pegou? Vou repetir. Primeiro você se valoriza para depois exigir o valor fora. Eu não me valorizava. Eu esperava o valor vir de fora. Quando você falou aqui sobre buscar reconhecimento, eu escutei uma coisa da minha terapeuta, te indico ela para trazer aqui pro programa, Cíntia Bedin. Ela me fala assim, Isabela, quando a gente busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, vai dar ruim. E a gente sempre busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, nas amigas. Essa doeu. Nos relacionamentos com parceiros amorosos. Então, nessa jornada de amor próprio, de autocuidado, eu primeiro tive que fazer uma faxina em muitas frases, em muitas ideias que para mim eram muito inquestionáveis, porque vinham da minha família. E eu tive que dizer, não, realmente isso não é para mim, agora não dá mais, isso para mim não funciona. Outra coisa também que me dizem, que acho que tem a ver com o que você também leva na sua comunicação do amor, quando me perguntam como você conseguiu engravidar aos 39 anos depois de um burnout. Eu só gerei o amor depois que eu experimentei o amor próprio. Como foi o seu processo de se amar? Primeiro, aceitar o burnout. Segundo, entender que aquilo não foi pessoal. A demissão não foi pessoal, porque o problema não foi o burnout, foi a demissão pós-burnout. Então, primeiro, aceitar o burnout. Segundo, entender que a demissão não foi nada pessoal, que poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa no meu lugar. Terceiro, que só dependia de mim, mesmo com todas as questões jurídicas, legais, universais, só dependia de mim sair daquele lugar de injustiça, frustração, infelicidade, doença, choro. Eu não fiquei nem um dia chorando em casa, deitada em casa. Eu chorei todos os dias, buscando respostas. Meu marido falava pra mim, mas você não vai parar, você não vai ficar em casa. Eu não tem como, enquanto eu não encontro uma resposta. E onde eu encontrei essa resposta? Dentro. Só que para isso eu precisei de recursos que estavam fora. Eu precisei de terapeutas, de terapias. Então, quando as pessoas falam, mas você consegue fazer uma jornada de autoconhecimento sozinha? Depende. Depende de um monte de fator. Depende do seu repertório, do que você já viveu, daquilo que você acredita que é verdade ou não, que é questionável ou não. Mas se você sente dor no dente, você vai buscar o dentista. Se você está com uma confusão mental e emocional, você vai precisar de ajuda. E tá tudo certo. Sabe? Então, depois que eu consigo me recuperar, aí eu deixo Deus agir, porque aí eu tomava anticoncepcional, eu paro de tomar anticoncepcional e eu falei assim, bom, papai do céu, 39. Vamos ver se é pra eu ser mãe. Até então, eu tinha muito mais certeza que eu não seria mãe do que seria. Sabe por quê? Porque o trabalho era a coisa mais importante da minha vida. Quantas mulheres hoje estão tentando engravidar porque no passado viveram crenças ou porque ouviram de seus antepassados que a sua carreira é em primeiro lugar? Eu acho que a nossa geração passa por essa dicotomia que é bem problemática. Então a gente cresceu com os nossos pais incentivando a nossa autonomia e falando, você tem que trabalhar, não dependa de ninguém, foque na sua carreira. E aí você passa dos 35 e ouve, será que você não trabalha demais? Você não tá dando tempo pra conhecer alguém. Mulher independente assusta homem, ganha muito. Então você falou, mas não foram vocês que me ensinaram que eu deveria batalhar pelo meu trabalho? E aí você tá sempre errada, tendo que se corrigir. Gente, uma salva de palmas aqui, por favor. Atrás das câmeras tem mais 3 mulheres. Por favor, uma salva de palmas. Vocês também sentem isso? Que isso? Eu acredito que nós somos a primeira geração que tem coragem de confrontar essa ideia. Como você achou força pra confrontar essas crenças que vinham da família, da sociedade? Muito turismo interno.
Turismo interno é um tema também que eu gosto de falar e que eu já estou até substituindo de turismo para intercâmbio, porque turismo você só passa, né? Intercâmbio você fica mais tempo. Intercâmbio. Como que a gente confronta essas ideias? Fazendo faxina, reconhecendo que aquilo que pode ter funcionado no passado para as pessoas que nós amamos e nos amam, não necessariamente funciona para você. Carol, quando você olha para a história, você entende muitos comportamentos que a gente insiste em repetir. Até a hora que você decide por conta própria fazer diferente. E a ciência explica isso. O nosso cérebro usa mais energia para fazer algo diferente. Por isso que às vezes nós estamos em ciclos repetitivos, inclusive amorosos. Eu vivi. Porque nós sobrevivemos, ruim ou não, nós chegamos até aqui. Então o seu cérebro vai falar assim, não, esse perfil que você já sabe que não funciona, não, mas a gente sobreviveu até aqui, então tenta mais uma vez. E a psicanálise fala muito que a gente tem a compulsão à repetição, né? O prazer no desprazer. E aí a gente fica nesse lugar da vítima. Os homens não valem nada, ninguém quer nada com nada. É muito mais fácil estar na cadeira da vítima do que... Pegou agora? Tem um capítulo no meu livro que o Dr. Fabiano Mulan, ele fala sobre os carimbos do tempo. O que é isso? Com o tempo a gente vai carimbando as coisas e pessoas. Isso sim, isso não, isso dá certo, isso é bom, isso é ruim, etc, etc. A minha própria história de amor é nesse sentido. Eu carimbava os homens, tem que ser mais velho, mais novo não pode ter isso, não sei o que, e aí eu só olhava naquilo que eu já tinha carimbado, certo e errado. Somando hoje ao que eu sei que o nosso cérebro vai sempre poupar energia, sempre. Então, mas como é que eu faço? Faz, a coragem te encontra. A coragem te encontra, você não vai acordar, nossa, hoje eu acordei com a coragem. Não, hoje você acordou com um pouquinho a mais de intenção em praticar aquilo que você sabe que tem que fazer. A coragem vai te encontrar. No caso dos amores e nas insistências em ambientes profissionais, como eu também vivi, se eu já sei que meu cérebro precisa de mais energia e mais presença para fazer diferente, então tá comigo. Então eu vou ter que ter mais dedicação, mais comprometimento a fazer diferente. Ou mais comprometimento para que o diferente me traga resultados que eu mereço. De verdade. Então, a gente se acostuma tanto com as migalhas, a gente se acostuma tanto a se encolher nos lugares para caber neles, né? E quanto maior o lugar, mais prestígio, mais você se encolhe para caber nele, que a gente vai entendendo que aquilo é normal, que aquilo tá certo. Por isso que eu te falo, quando eu olho para trás, imagina, eu fiz tudo mais do que perfeito. E isso não te trouxe amor nem felicidade? Nem amor nem felicidade. Então, eu cheguei lá. Essa é a produtividade sustentável. Não adianta você chegar lá e perder as coisas mais importantes pelo caminho. Eu cheguei no lugar de maior relevância de comunicação, né, na época, especialista em comunicação, mas não adianta você chegar lá, alcançar o que você quer e tá doente. Está isolado. Seu relacionamento com familiares e amigos é zero. Eu me lembro quando eu conseguia almoçar domingo com alguém, era um estresse, porque 3 horas eu já tinha que estar pagando a conta, já tinha que estar indo para casa para tomar banho, para fazer o ritual naquele estresse, porque tinha que dormir. Né? Então, Carol, eu posso dizer que a gente tem uma ideia muito equivocada do que é amor próprio e do que é autocuidado. O autocuidado básico, que é o que eu trago na atualização de identidade, que é o que todo mundo chora por se dar conta de que está abrindo mão. Tempo de sono, higiene, alimentação sem telas. Depois disso, aí já começa a ficar um pouquinho mais sofisticado, atividade física. Depois disso, um pouquinho mais sofisticado, tempo de lazer. O que é isso? Me perguntam. Um tempo sem cobrança ou autocobrança. É um tempo que você não espera resultado. Que eu sinto que muitas vezes, mesmo no lazer, a gente tá transformando em produtividade. Preciso aprender, preciso ver o filme para virar pauta. Exatamente. Precisa ser o lugar mais descolado de São Paulo para eu postar a foto. Exatamente. Pronto, acabou. Você pegou já. Gente, mulher inteligente. Gostei. E o que seria um amor próprio sustentável para você, Isa? Primeira coisa é você atualizando a sua identidade. Hoje, você faz o que você faz porque você quer, é quem você é, ou você está condicionado por alguém, por algum modelo antigo? Porque quando você fala o se diminuir para caber, eu vejo que muitas vezes as mulheres desejam tanto ser desejadas que elas nem sabem o que elas desejam. E aí tem aquela comédia romântica maravilhosa, Noiva em Fuga, que a Julia Roberts sempre ficava noiva e não casava. E um dia ela tá num lugar e o cara pergunta, que ovo que você gosta?
E ela nem sabe o ovo que ela gosta. Pronto. Quando ela tá com o cara que gosta do ovo mexido, ela come mexido. Quando Perfeito. gosta do frito, é o frito. Perfeito. Como atualizar a identidade se a gente nem sabe qual é a identidade? Para quem tá no passo 1, como se reconectar, né? Eu tenho até um curso que chama Resgate do Eu. Porque tem esse lugar de eu entendo o amor próprio como uma reconexão. Exato. Eu gostei disso que você falou. Eu não vou lembrar a página que isso está no livro, mas provavelmente você tem mais de 25 anos. Se você está ouvindo esse papo, você tem mais de 25 anos. Você já teve que renovar a carteira de motorista ou carteira de identidade ou passaporte, algum documento. A gente não é obrigado a atualizar documentos de tempos em tempos? Porque a gente precisa provar para a sociedade que somos quem somos. Mas não é só o colágeno que vai embora. Dentro a gente também muda. As ideias mudam, os sonhos mudam, o metabolismo muda, os gostos mudam, os relacionamentos também. Eu brinco com a turma quando eu estou nas palestras assim, quem aqui faz parte... Não, que primeiro levanta a mão quem sente que o tempo está passando mais rápido. Levanta a mão quem faz parte ainda de algum grupo do primeiro colegial ou do grupo da 5ª série. Não vai reclamar agora da falta de tempo. Essas pessoas não são mais legais? Elas fizeram parte da sua vida, mas elas podem não estar cabendo nesse seu estilo de vida. Olha como é sutil. Eu sou mãe há 3 anos. Antes desse período, se você me perguntasse assim, Isa, qual será que é o restaurante mais descolado aqui de São Paulo? Eu saberia te dizer. Hoje eu não faço ideia, hoje eu só sei dizer qual é a fralda que segura o xixi, né? Por mais tempo, porque eu sou mãe. Então, os amigos de balada, de festas, de lazer, não é que eles deixaram de fazer parte da minha vida. Eu só, neste momento, preciso dedicar a esse estilo de vida que eu me comprometi. Então, o grande lance é dizer não, Carol, não para aquilo que a gente não quer, mas é dizer não para aquilo que a gente quer, mas não pode. Então, se você me chamar assim, Isa, vamos sair aqui, ó, em Pinheiros, no restaurante, eu vou morrer de vontade de dizer sim, tô precisando, tô querendo. Mas neste momento, na minha agenda, eu não posso. Porque se eu disser sim para você, eu vou ter que arrumar alguém para ficar com a minha filha, eu vou ter que... ou seja, é uma dinâmica que vai me exigir energia. E aí, de repente, nesse momento não vai dar. Encontrar limite, né? Como identificar os nossos limites sem se sentir culpada e perdedora, né? Acho que tem 3 coisas que você fala muito nas suas entrevistas, que é a culpa, a vergonha e o medo. Que acho que são 3 pilares que minam muito o nosso amor próprio. Pronto. Como atualizar a nossa relação com a culpa, com a vergonha e com o medo? A atualização de identidade. Então, o primeiro é reconhecer que você precisa atualizar. Que não adianta querer dar conta de uma agenda hoje com as características que você tinha ontem. Ô, Carol, antes eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite e fazia rádio até as 2 da manhã. E trabalhava de freela no fim de semana no SBT. E namorava. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu dormia 4, 5 horas e... né, ia pra balada, dia seguinte estava ótima. Hoje não dá. E isso eu não tô olhando como perda, não, eu tô olhando como evolução. Entende? Eu não posso, eu já sei que eu não posso dormir menos de 8 horas. Então, a atualização de identidade é neste momento que você está ouvindo esse podcast, para um pouquinho e perceba o que você precisa para viver bem no dia seguinte sem ficar se entupindo de café, estimulante, anfetamina, etc, etc. Se é sono, então a sua agenda precisa começar a partir do seu tempo de sono. E não dormir com o que sobra da agenda. Primeira coisa, Carol. Primeira coisa. A turma pergunta, mas o que eu preciso fazer então para me incluir na própria agenda? Faxina do que não cabe mais à sua agenda para que você tenha espaço nela. Não adianta fazer aula de yoga e dormir pouco. Não adianta acordar mais cedo do que você precisa para treinar. Essa atividade física não vai trazer benefícios se você não dormir o suficiente. Então, tudo começa com o tempo de sono. E as faxinas emocionais? Então, gente, a gente tá muito sincronizada. É muita coisa, não vai dar tempo de falar. Pode ter capítulo 2? Pode, Carol, super. Olha só. Então, linhas gerais, atualização de identidade. Você precisa revisar o que você precisa hoje e eliminar quem e o que não faz mais parte da sua vida. E é desistir, abrir mão. Tá tudo certo. Sem dor, sem apego. Não vai adiantar reclamar que a mala tá pesada se você não tem coragem de tirar umas peças a mais da mala.
Eu cansei de viajar com mala pesada e depois ficar me autoflagelando. Ai, pra que trouxe tudo isso? Agora eu viajo com mala de mão. Outro dia fomos eu e meu marido, a gente tirou 15 dias de férias, fomos para um lugar maravilhoso na Europa com uma mala de mão, 15 dias. Você entende? Incrível. Isso transfira para a questão emocional. Então vamos lá para a faxina emocional. Tem certos lixos que a gente vai conseguir reciclar e tem certos lixos que a gente não vai conseguir reciclar. Pegou? Sim. Tem certos lixos que a gente pode reciclar e tem certos lixos que, de fato, não dá mais. Então tem certas peças no guarda-roupa que você até pode dar uma reciclada, fazer uma montagem, mas vão ter certas roupas que vão te trazer memórias que não precisam mais estar com você. Doa, passa pra frente. E assim com relacionamentos. Se você olhar para alguns relacionamentos e conseguir reciclar a sensação de vítima e ver o aprendizado, maravilhoso. Agora vão ter pessoas que você vai ter que matar em vida. Isso não significa falta de perdão, não, gente. Eu tô falando aqui de um assunto muito adulto que é escolha. Eu vou ter que escolher. Senão vai faltar tempo para fazer as coisas que eu quero para mim, para minha saúde, para meu bem-estar. E para as relações que estão valendo a pena agora, né? Exato. Hoje. Quem é você hoje? Claro que aqui, de forma tão rápida, eu não posso te colocar em nenhuma situação vulnerável, mas assim, em algum momento, quando você olhar para trás, você se perdeu. Quando você olha para essa linha do tempo e você não encontra, é justamente uma ajuda profissional que você precisa. Mas você precisa, muitas vezes, chegar no ponto em que você se perdeu para aí sim conseguir... entendi, então eu não posso mais deixar que façam isso comigo. Então você tem que se posicionar. E acho que o desafio é como fazer isso sem a culpa, a vergonha e o medo. Porque acho que quando a gente se dá conta, eu me perdi, tô me fazendo mal, tô numa relação tóxica, parece que você já tá no Serasa emocional. Então assim, já tô devendo. E aí essa sensação é paralisante, né? E eu fico pensando, você fala de limites, como a gente entender que limite é diferente de limitação? Porque a limitação vai te dar vergonha, vai te dar culpa, vai te dar medo. Nem isso, Carol. Não, né? Nem isso. Eu vejo que quando você fala limitações, eu tô vendo como características. Tá. Porque tem pessoas com limitações físicas, com características intelectuais extraordinárias. Ou tem pessoas que têm limitações intelectuais e têm movimentos físicos extraordinários. Então, eu vejo como característica. Característica. Como é que eu vou reconhecer o que é bom ou não pra mim? Tendo esta coerência hoje. Carol, quem é você hoje? Eu sou uma mulher de 40 anos que gosta de ter o seu tempo sozinha, mas que também gosta de estar em contato com pessoas, que gosta do sol, que gosta disso. Então, assim, o que você gosta? O que você não gosta? Assumir isso é muito importante. Para que você também atraia e esteja com pessoas que estejam na mesma vibe. Quantas vezes eu estava andando de cabeça baixa e topava com pessoas de cabeça baixa? Ai, achei o amor da minha vida. Não. Você estava de cabeça baixa, você encontrou uma pessoa de cabeça baixa e você falou, agora essa pessoa. Aí, a hora que você toma um pouquinho mais de fôlego, a pessoa continua lá embaixo e você subiu. Opa! Ai, por isso que não deu certo, né? Então, não é que as pessoas foram erradas, não. Todos somos responsáveis por aquilo que atraímos. E todas as pessoas que passam na nossa vida podem trazer aprendizados maravilhosos. Só que a partir do momento que você experimenta o amor próprio, entende o que é o autocuidado, você vai ter chance de encontrar uma pessoa que está na mesma sintonia que você. É aquela coisa, então eu mereço esse sofrimento. Enquanto o aprendizado não chega, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito de Carvalho. Você precisa. Eu olho pra trás e falo, caraca, quanta coisa que aconteceu que eu podia ter evitado, mas eu precisei viver tudo aquilo. Então agora é uma outra Isabela. Eu tenho muito mais consciência de que sim, tudo que aconteceu foi importante para eu estar onde eu tô. Eu não estaria aqui nesta poltrona maravilhosa de veludo lilás, né? Combinando com o meu vestido, inclusive, se eu não tivesse vivido o que eu vivi. E pra gente fechar, que desistências a gente pode fazer hoje, pode convidar as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente a fazerem como atos de resistência de amor? Pronto. Você falou culpa, medo e o que mais? Vergonha. Culpa, medo e vergonha. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Tô puxando minha alça de sutiã. Eu poderia estar com medo ou com vergonha. Mas isso eu já sei que não é um risco.
Somos mulheres, usamos sutiã, a alça caiu, tá me incomodando. Se eu ficar preocupada com a alça do sutiã, você entendeu? É estar presente. Tô sentindo culpa. Nossa, tô com a culpa que eu tô aqui, enquanto eu tô gravando esse podcast, esse videocast, a minha filha tá lá em casa, sozinha, com a nossa ajudante. Eu podia estar lá. Mas eu vou me sentir culpada se esse é o meu trabalho? Não, então eu não vou sentir culpa. Eu preciso equilibrar. Mas eu tô envergonhada porque, nossa, eu tô com a roupa da cor da cadeira. Não, mas eu escolhi. Responsabilidade por aquilo que você escolhe. Então, converse com os seus sentimentos. Estou sentindo culpa, mas culpa do quê? Porque a hora que você vai para a próxima camada, você já vê que aquela culpa que você está sentindo não tem nada a ver. Mas eu tô com vergonha? Mas vergonha do quê? Tô com vergonha da minha perna que tá cheia de mancha, mas eu tenho 43 anos, eu tô linda. Você entende que tudo depende de como você se coloca, como você se valida. Eu posso estar me sentindo a pior pessoa do mundo ou a melhor pessoa do mundo. O que vai definir isso? Minha saúde mental. Então, converse com a sua culpa, converse com a sua vergonha. Você está com vergonha de quem? Mas meus pais querem que eu faça. Será mesmo? Conversa com eles. De repente você está enganado. Um mal entendido que podia ter sido resolvido, organizado muito antes. Que a gente não tenha medo de conversar, né? Com as emoções e com as pessoas que a gente ama também. Primeiro, se organize dentro, organiza fora, aceite ajuda. E se você estiver encontrando a culpa, a vergonha ou o medo, converse. Por que você está sentindo isso? Será que isso é seu ou é de alguém que te disse que, não pode usar saia curta, hein? Com a perna branca assim que é feio. Eu acho que é não encarar o processo como tempo perdido, porque eu vejo muitas alunas que paralisam, isso principalmente em relações abusivas, elas se sentem culpadas e envergonhadas de ter dado mais uma chance para o marido abusador. E isso paralisa e faz com que elas fiquem mais tempo. Então, sempre é tempo de mudar, né? De recomeçar. Acho que a gente não está atrasada para nada, né? Não. A gente tem que ressignificar o tempo e pensar, tudo bem, você não está atrasada. Hoje você pode mudar. Eu achei linda a mensagem para sua filha. Ainda dá tempo. Eu acabei de assistir um documentário que eu recomendo, tá no Netflix, chamado Como Viver Até 100 Anos. Sim. Já assistiu? Lindo. Gente, você precisa assistir. Fala sobre perdão, fala sobre escolher com que você vai se estressar ou não, fala sobre atividade física, ou seja, o quanto você está fazendo a sua... Não estou falando de exercício físico, estou falando de atividade, você é uma pessoa ativa. E relacionamentos. A qualidade dos seus relacionamentos representa a qualidade da sua saúde. Sim, que a gente possa escolher estar com pessoas que escolhem mudar, que compartilham muito. Eu defendo muito aqui no canal e ensino muito isso de que o amor próprio não se constrói sozinho, se constrói em rede. Então não adianta você achar que você vai resolver tudo. Você tem que estar perto de pessoas que são vulneráveis, que têm coragem de falar dos medos, que têm coragem de mudar, que te olham como você é. Porque se você ainda estiver perto dos amigos da quinta série que acham que você está equivocada, você não vai mudar esse olhar sozinho. Posso finalizar só com uma coisa? Claro. Provavelmente você já ouviu falar do seu Nicolau, Copérnico. Sim. Seu Nicolau, eu estava pensando, quem é esse senhorzinho? Até o século XVI, Carol, o mundo achava que a Terra era o centro do universo. Aí chega o seu Nicolau e fala, então, gente, descobri aqui um negócio, a Terra não é o centro do universo, a Terra faz parte de um sistema solar, então esquece, tá? A Terra não é o centro do universo. Imagina o quanto que ele incomodou. Então, quando você fala desista de ideias, desista de sonhos, significa assim, você já tem elementos para tomar uma decisão diferente? Então, desapega dessa ideia. Aí agora a gente entra num outro tema. Meu Deus do céu, não vai acabar nunca esse podcast. Que é o luto. Tô amando. Que é o luto. Você, a partir depois dos 18 anos, né, considerado adulto, você vai ter que viver com o luto. Por quê? Conviver com o luto é aceitar a perda de vínculo com algo, com alguém. Luto não é só a perda de uma pessoa, é perda de emprego, perda de relacionamento, perda de sapato, perda de relógio que você tá pegado. Perda de ideais. Principalmente. Então, por isso que mudar dá trabalho, porque o seu cérebro vai precisar de mais energia. Então, você tem que querer. Eu imagino quanto o seu Nicolau não sofreu... Bom, claro que eu imagino, a história conta mesmo. Quantas resistências existiram. Então, tá na hora já da gente reconhecer que a Terra não é mais o centro do universo. Tem gente que até acha que a Terra é plana. Nem vou falar sobre isso. Mas é outra polêmica. Então, tá na hora da gente revisar as nossas ideias. E viver o luto delas. Eu acho isso muito bonito. Os lutos simbólicos. Porque quando a pessoa morre,
é um luto coletivo. Você falou das dores que não são visíveis, os lutos também. Tem sonhos que a gente não conseguiu, que a gente talvez não queira mais, histórias que foram interrompidas e a pessoa continua por aí. Que a gente possa honrar isso também. Se perdoar a pessoa e se permitir seguir. Absolutamente, se perdoar. Foi ótimo você ter falado sobre isso. Eu só consegui me aproximar deste equilíbrio entre objetivos pessoais e profissionais, porque cura não existe. Tá? Você tem vigilância constante, assim como um diabético não tem cura, uma pressão alta não tem cura. Quem vive o diagnóstico da síndrome de burnout precisa estar em vigilância constante. Por quê? Porque a gente ama o que faz. Então é muito fácil preencher agenda, etc. Mas hoje eu já sei também a gota que transborda o copo. Não vai dar tempo de falar sobre isso, que é o assédio. Então, quanto mais você se conhece e valida, mais você consegue reconhecer os seus limites e comunicar os limites. Quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. Então precisamos treinar o não, precisamos treinar este olhar para si. A gente precisa se interessar por nós igual a gente se interessa pelos feeds da vida. Sim, exatamente, pelos boys. E construir relações que sustentem o não, porque quanto melhor a gente fica em dizer sim, mas a gente fica refém da ideia de que essas pessoas só amam a gente porque a gente antecipa as necessidades, porque a gente agrada a elas, porque a gente topa todas as pautas. A hora que você começa a falar não, e o não, a primeira vez vai ser com medo, né? Porque a gente também idealiza assim, vou falar não e foda-se o mundo. Não, e daí a primeiro não você vai fazer assim. E a pessoa vai continuar lá. Começa com os pequenos nãos, não dentro de casa. Aí você fala, mas eu vou falar não pra minha família. Tá bom, então você começa dentro do seu trabalho, começa a falar pro seu chefe. Ah, não, então é melhor eu falar dentro de casa. Então vai treinando os pequenos nãos. Agora não dá, por enquanto eu não consigo, dessa vez eu não posso. E isso é treinar um pequeno não. Carol, nós vamos ter que fazer a segunda edição. Já quero te convidar publicamente. Vamos ter um segundo date, vocês aguardem. Eu amo. Isa, foi um prazer e uma honra. Obrigada. Ter suas palavras, seu tempo, sua sabedoria, para que o amor seja mais possível. Sim. E esse amor começa com a gente. Acabou, não tem nada que falar. E aí queria agradecer ao Unlock, que é nossa parceira nos microfones. Se você também é videocaster, podcaster, eles têm kits, vou deixar na descrição. Já tanto gostei. nos players Já quanto quero. nos vídeos, eles são maravilhosos. Já quero. Essa poltrona? Essa poltrona é minha. É própria, então não faz propaganda. Mas vocês podem vir sentar aqui também, que eu vou amar falar de amor com vocês. Adorei. Obrigada, Carol. Obrigada a você, Isa.